Olá, vamos começar com um dilema que muita gente já enfrentou. Por que tantas vezes aquela pessoa com um currículo que brilha, cheio de qualificações, acaba não entregando o esperado no trabalho? É um verdadeiro quebra-cabeça. Hoje a gente vai investigar isso a fundo e explorar um jeito diferente de pensar, que foca no que realmente faz a diferença para ter sucesso. Pois é, essa é a grande questão, não é? Pensa bem, quantas vezes uma contratação que parecia absolutamente perfeita no papel, na prática não se converteu em resultado? A chave para resolver isso está em olhar além do que é superficial, ir além do que as pessoas sabem, para entender quem elas realmente são na essência. E para entender esse paradoxo na vida real, nada melhor que um exemplo prático. Vamos dar uma olhada num caso bem interessante que aconteceu no mundo da diplomacia. Então, imagina só a cena. O governo americano escolhia seus diplomatas aplicando um teste super difícil, de conhecimentos gerais, história, cultura. Acontece que, quando foram analisar os resultados, veio a surpresa. A nota no teste não tinha absolutamente nenhuma relação com o sucesso do diplomata lá no campo de trabalho. Ficou claro que saber um monte de fatos históricos não garante que alguém vai ter o que é preciso para ser um bom diplomata. Ok, então se conhecimento puro não é o melhor indicador, o que é? A solução, na verdade, é uma mudança de perspectiva. A pergunta mais importante não é o que essa pessoa sabe, mas sim quem essa pessoa é. É exatamente aqui que a ideia de competências entra em jogo. E essa definição é fundamental. Competência não é só uma habilidade, tipo saber usar um software. É algo mais profundo, uma característica que está na base de quem a pessoa é e que causa um desempenho de alto nível. Veja bem, não é uma coincidência, é uma relação de causa e efeito, e é isso que a gente precisa descobrir. Para visualizar melhor essa ideia, tem uma metáfora que é perfeita, o modelo do iceberg. Todo mundo sabe que no iceberg, a parte que a gente vê fora da água é só um pedacinho do todo, né? E aqui está o pulo do gato. Acima da linha d'água está o que é fácil de ver. As habilidades, o conhecimento. Isso aparece no currículo, é fácil de medir e, o mais importante, é relativamente fácil de treinar. Agora, o que realmente comanda o barco está escondido, debaixo d'água. São os valores da pessoa, seus traços de personalidade e, principalmente, suas motivações. Aquilo que a faz levantar da cama de manhã. É essa parte oculta que vai ditar como ela vai agir sob pressão ou diante de um baita desafio. E é aqui que a gente chega na estratégia. É muito, mas muito mais barato e eficiente treinar alguém numa nova habilidade técnica do que tentar mudar suas motivações mais profundas ou seus traços de personalidade. A lógica é simples. Contrate com base no que está abaixo da linha d'água, na base do iceberg, e treine para o que está no topo. E essa frase resume tudo de um jeito genial. Tentar desenvolver competências centrais em alguém que não as tem é como querer ensinar um peru a escalar uma árvore. É possível? Sei lá, talvez. Mas convenhamos, é muito mais inteligente só contratar o esquilo de uma vez. Certo, a analogia do esquilo é ótima, mas como é que se faz para encontrar esses esquilos na prática? Como é que se consegue enxergar o que está abaixo da linha d'água durante um processo de seleção? A resposta não é mágica nem achismo, e sim um método. Um método bem rigoroso, baseado em dados. Esse processo de 4 fases transforma a contratação numa ciência. Primeiro, clareza total. A fase 1 define com critérios objetivos o que significa ter um desempenho superior naquela função. Depois, a investigação. A fase 2 coleta dados reais, comparando profissionais que são top de linha com aqueles que são medianos. É aí que a mágica acontece. A fase 3 analisa tudo isso e encontra os padrões, as competências que realmente separam os bons dos excelentes. E, por último, a fase 4 valida esse modelo e o transforma numa ferramenta prática para RH usar no dia a dia. E o coração desse método todo é a tal da entrevista de eventos comportamentais, a BEI. Em vez daquela pergunta hipotética do tipo, o que você faria se, o entrevistador pede uma história real. Me conta sobre a vez em que você teve que lidar com um cliente mais difícil da sua carreira. E a partir daí ele vai cavando fundo com essas perguntas. O que a pessoa pensou, sentiu e, o mais crucial de tudo, o que ela de fato fez, passo a passo. É isso que revela o comportamento autêntico e não uma resposta decorada. Tá, mas todo esse trabalho, todo esse rigor, compensa no final das contas? A resposta, olhando para os dados, é um sonoro sim. O retorno que essa abordagem traz não é pequeno, ele é exponencial. Vamos ver isso em números. O ponto aqui é que o ganho não é só um pouquinho maior, é gigantesco.
Esse gráfico, por exemplo, mostra um estudo em que vendedores contratados pelas competências certas venderam 123% a mais que os vendedores medianos. Isso pode significar milhões a mais em receita. Ou seja, um profissional de alta performance não melhora um pouco o resultado, ele multiplica. E não é só sobre grana, sobre receita. Quando se contrata pessoas que realmente se encaixam na função e na cultura, elas ficam mais felizes e permanecem na empresa. Nesse caso aqui, uma organização conseguiu reduzir a rotatividade de pessoal de absurdos 41% para apenas 15%. Dá para imaginar a economia em custos de recrutamento e treinamento? É enorme. E os benefícios vão muito além dos números. Por focar em comportamentos reais, comprovados, o método acaba sendo muito mais justo e objetivo. Ele também cria uma linguagem única que conecta tudo na gestão de pessoas, desde a contratação até o plano de carreira. No fim, a gestão de talentos deixa de ser um jogo de adivinhação e passa a ser uma função estratégica, guiada por dados. Então, para a gente fechar, fica aqui a reflexão. Será que os processos seletivos por aí estão olhando só para a ponta do iceberg? Para o currículo? Para o que é fácil de ver? Ou será que estão realmente indo atrás daquelas características profundas que definem a excelência? Em outras palavras, estão procurando esquilo? A resposta para essa pergunta pode mudar o futuro de qualquer equipe.